mais esperado da aula é o momento da revisão, não é? O que nós estamos a ver? Estamos a fazer a revisão da revisão, certo? Que é a revisão da aula que já era revisão. O que nós estávamos a ver semana passada? A certeza da fé, da salvação, certeza da graça, da salvação. O que vocês lembram disso? Nós vimos que existem pessoas que podem se enganar e ter essa certeza, achar que tem essa certeza, porque elas vivem no nosso meio, elas interagem conosco, elas parecem, se comportam como os verdadeiros crentes se comportam. Aí nós vimos que é possível que nós tenhamos essa certeza da graça, da salvação, uma certeza que vem ao longo da caminhada cristã. A gente viu que tanto a nossa vida individual de devoção, quanto a nossa vida coletiva de devoção, elas contribuem para que essa certeza seja desenvolvida em nós. Então nós vimos lá a leitura da palavra, oração, participação no culto público, momentos de escola bíblica dominical, enfim. E nós vimos também que foi o último parágrafo que eu li, mas eu não expliquei, a gente não revisou esse parágrafo, de que essa certeza, ela vai oscilar, ela pode oscilar ao longo da nossa caminhada. No mundo ideal, essa certeza se desenvolveria, ela aumentaria, ela cresceria. Mas a gente vai ver que por algumas razões é possível que essa certeza ela oscile. Não apenas na crescente, mas para baixo e para cima. Para baixo e para cima. E aí então está assim no parágrafo da Confissão de Fé. Capítulo 18, parágrafo 3º diz: essa segurança infalível não pertence de tal modo à essência da fé, que um verdadeiro crente, antes de possuí-la, não tenha de esperar muito e lutar com muitas dificuldades. Então esse parágrafo, na verdade, eu já expliquei. A gente só está a ver que é possível de que exista um crente verdadeiro que não possua essa certeza. Então essa certeza, ela não é parte essencial da fé. Então se você não tem essa certeza ainda, você não precisa estar necessariamente numa crise. Pode ser um momento em que você ainda está a amadurecer. E aí a gente entra no parágrafo que a gente trataria hoje, né, que foi com ele que eu terminei na última semana. Então diz assim: verdadeiros crentes podem ter a certeza da sua salvação abalada, diminuída ou interrompida, de várias formas, negligenciando a conservação dela, caindo em algum pecado especial que fira a consciência e entristeça o Espírito Santo, cedendo a fortes e repentinas tentações, retirando Deus a luz do seu rosto e permitindo que andem em trevas e não tenham luz mesmo os que o temem. Contudo, eles nunca ficam inteiramente privados daquela semente de Deus e da vida da fé, daquele amor a Cristo e aos irmãos, daquela sinceridade do coração e a consciência do dever. Dessas bênçãos, a certeza da salvação poderá, no tempo próprio, ser restaurada pela operação do Espírito. E por meio delas, eles são, no entanto, suportados para não caírem em desespero absoluto. E aí, vocês lembram que tarefa que eu passei para vocês semana passada ou não? É verdade, né? Eu gosto disso. Quando o aluno chega na aula, ele lembra na aula que ele tinha tarefa para fazer. Será que eu faço passar vergonha? Quem que leu o parágrafo em casa? O parágrafo, não é nem o capítulo todo. Só esse parágrafo. Quem leu esse parágrafo e leu as referências bíblicas? Animador. Não é? Meu coração se enche de alegria. Né? O pessoal da gravação não vê quantas mãos se levantaram, mas para vocês aí foi total de 0 mãos. Mas vamos lá, vamos começar
com o que a gente consegue observar facilmente nesse texto. E aqui, só para vocês lembrarem, uma das razões que eu passei para vocês estudarem em casa é que, como é revisão, a gente não está a passar pelos textos bíblicos. E eu queria que vocês lutassem com os textos bíblicos, porque tem hora que eles colocam um texto que não parece justificar muito o ponto. Mas tem uma explicação, e aí vocês poderiam trazer a dúvida e tirar, não é? Mas pronto, o que a gente consegue facilmente observar nesse texto? Tá. Então eu vou acrescentar algumas coisas no raciocínio que a Teresa apresentou. Ela colocou, olha, se Deus escolhe alguém, esse alguém em algum momento pode, por alguma razão, virar suas costas para Deus, por algum pecado ou algo do gênero, pode permanecer nesse estado durante um tempo. Mas porque a salvação depende da escolha de Deus, da eleição divina, a gente vai ver isso na pregação hoje, em algum momento o Espírito é provável venha incomodar essa pessoa para que ela possa retornar. Isso é verdade, mas cá a gente está a mexer mais com a convicção que existe no nosso coração acerca da salvação que a gente tem. E isso passa mais do que apenas pelo facto de Deus ter nos escolhido. Porque nesse exato momento, existem pessoas que foram escolhidas por Deus, que ainda não foram chamadas irresistivelmente pela pregação da palavra. O que eu quero dizer com isso é que existem então hoje, agora, pessoas que foram eleitas por Deus que ainda não foram salvas. Nesse capítulo a gente está a tratar daqueles que já foram salvos. Então no momento histórico, dentro da sua vida, houve a regeneração, então houve essa troca de coração, essa pessoa foi trazida à vida. Ela pode então, uma vez porque ela foi trazida à vida, ela pode crer, e o Espírito passa a habitar nela, e ela começa a ter uma vida cristã. Isso, o que logo no começo o parágrafo traz, é de que uma pessoa que já foi salva, que já está a usufruir dos meios de graça, tanto da vida individual de devoção, quanto a vida coletiva de devoção, por alguma razão, essa pessoa que antes tinha sua certeza de salvação, ele possa chegar em algum momento e se perguntar, será que eu sou mesmo salvo? E aí ele vai dar algumas circunstâncias, algumas cenas onde isso é possível. Uma delas vai ser quando você, depois de uma longa caminhada e uma jornada de fé, venha a incorrer, a cometer graves pecados. Ou então, você que tinha um problema grave, um determinado pecado específico na sua vida, vou dar um exemplo relativamente fácil de perceber. Então vamos pensar num irmão na fé, que antes da sua conversão, antes de Deus ter trabalhado na vida dele, regenerado, colocado o Espírito para habitar, ele fosse um alcoólatra. Então você tem um irmão que antes da sua conversão, ele teve um problema gravíssimo com álcool.
É gravíssimo, gravíssimo. Quando Deus entra na vida dessa pessoa, Deus começa a trabalhar em seu coração e ele abandona esse vício. De tal forma que às vezes aquilo nem é mais para ele uma tentação. Isso pode acontecer. Entretanto, contudo, todavia, possa ser que depois de anos sem incorrer nesse pecado, por algum tipo de circunstância específica, essa pessoa volte a se sentir tentada nessa área e ela incorra novamente no pecado da embriaguez. Essa pessoa pode ser tentada a pensar de que ela não é mais salva, porque depois de tanto tempo, como poderia ela, depois de tantos anos, a usufruir a graça divina na sua vida, incorrer em tão grave pecado? E isso, de alguma forma, pode abalar a certeza, aquela convicção que ela tem no coração. Então, esse é um exemplo. Eu creio que a partir desse exemplo, vocês conseguem inferir tantos outros. Vocês conseguem pensar mais do que isso. Talvez esse pecado não se relacione com a sua vida. É possível que você pense em pecados específicos da sua vida, que quando você os comete, você fica de fato abalado. E você chega a pensar, será que eu sou salvo? Se depois de tanto tempo eu ainda faço isso? Será que de fato o Espírito tem trabalhado no meu coração se eu ainda continuo a incorrer nessa prática? Eu achava que eu tinha derrotado essa prática e agora ela volta na minha vida. Faz sentido para você essa pessoa ter a sua convicção reduzida? Então pronto, olha lá. Então essa é uma das formas. Agora, quando ele vai falar das várias formas como essa certeza pode ser abalada, vamos por partes. Qual que é a primeira forma que ele fala? E aí basta você ler. Nem estou pedindo muito, só leitura. Vou ajudar vocês, hein? O que está escrito aqui? Negligenciando a conservação dela. Caindo em algum pecado especial que fira a consciência e entristeça o espírito. Agora vamos lá. Como que a gente negligencia a conservação dessa certeza? Deixando de ser vigilante. Na semana passada, uma das coisas que eu falei na aula foi de que existe uma forma através da qual essa certeza é adquirida. Certo? Onde essa certeza é desenvolvida. Agora, se essa certeza é desenvolvida, era necessário também que ela seja mantida. Então aqui a Anabela lembrou, por exemplo, da leitura da palavra. O que mais que a gente falou de que serviria para obtenção dessa certeza e que aqui a gente consegue facilmente perceber de que são meios para que essa certeza seja mantida. Vamos lá. Margarida primeiro, vamos lá. Tá. Então, a Margarida trouxe essa ideia de que, às vezes, as pessoas começam a afastar-se do convívio da igreja. Começam a abandonar as amizades. O que vocês... A oração. Então, a gente poderia resumir abandono da vida de devoção individual e abandono da vida de devoção coletiva? Então, de maneira resumida, a forma de nós mantermos essa convicção, a forma de nós não negligenciarmos a conservação dessa convicção passa pela nossa vida de leitura da palavra,
pela nossa vida de meditação na palavra, pela nossa vida de oração. Tudo aqui a gente atua na esfera individual. Quando a gente fala da esfera coletiva, a gente vai falar do quê? Então, os sacramentos, batismo e santa ceia, que estão inseridos em qual contexto na vida cristã? Estão inseridos no contexto de culto ao Senhor. Então, quando a gente pensa na esfera coletiva, de vida de devoção, então a gente está pensando no culto público a Deus, no culto solene ao Senhor, no dia reservado para isso, no dia do Senhor, no domingo. Dentro do culto, por incrível que pareça, eu sei que é surpresa para vocês, mas tem a palavra sendo lida, tem orações sendo feitas, tem Deus sendo adorado também através de cânticos, porque Deus foi adorado através da leitura da palavra, Deus foi adorado através da oração. Então, por isso que aqui na igreja não chama grupo de louvor, porque o culto todo é um louvor a Deus. Aqui a gente se referencia como grupo de cânticos, que canta. Agora nós louvamos a Deus quando nós lemos a palavra, nós louvamos a Deus quando nós oramos, nós louvamos a Deus quando a palavra é exposta. Oi? Nós louvamos a Deus com a nossa generosidade financeira. Então nós louvamos a Deus quando a palavra é exposta e a nossa atenção é colocada na exposição da palavra. Então não vale, isso é curiosidade, talvez seja novidade para você também. Não vale você vir para o culto e na hora da pregação você dormir, você não está a louvar a Deus. Tá certo? E eu também fico bravo, né? Eu não gosto. Por isso que às vezes eu vou começar a dar uns tapas agora, para ver se você acorda, né? Mas pronto. Então, dentro da esfera do culto público, a gente vai ter os sacramentos. E os sacramentos são meios através do qual Deus manifesta de maneira especial a sua graça. Por isso que nós chamamos de meios de graça. Então, a gente vai continuar a pensar na esfera coletiva da vida da igreja, como a senhora Margarida colocou, no desenvolvimento das amizades, no convívio no meio do povo. E isso é interessante, porque muitas vezes, eu falei isso aqui uma vez, ainda preciso fazer uma aula sobre isso, sobre a importância das amizades cristãs. É o desenvolvimento de amizades verdadeiras. E amizades verdadeiras eu quero falar dentro dos padrões bíblicos. Porque normalmente, posso estar enganado, se você não vive dessa forma, é maravilhoso. Normalmente, na vida, no meio evangelical, as amizades, eu quero que você faça a conta aproximada, não precisa ser conta precisa não. De todas as vezes que você se reúne com seus amigos, quantos por cento da tua conversa com seus amigos se refere a coisas celestiais? O quanto do teu relacionamento com outros irmãos na fé, quando você se encontra, quando você vai ao shopping para sentar e ter um lanche. Quando se você é adepto, né, do churrasco, quando você se reúne para fazer um churrasco. Quando você se reúne para ir com seus amigos à praia, jogar o vôlei na praia. Se você se reúne com seus amigos para ir para um piquenique no parque, o quanto das tuas conversas tem algum tipo de teor espiritual? O quanto nessas conversas você está preocupado com a saúde espiritual do seu irmão na fé? Ou quanto da tua conversa é piadinha sem graça, piadinha imprópria, assuntos triviais e frívolos da nossa vida? O quanto da tua conversa é a tua vida profissional, os teus desafios profissionais, ou quanto da tua conversa é a respeito dos desejos que você tem de consumo, como um apartamento, uma casa, um carro? Quanto do teu relacionamento dentro da vida da igreja tem um cunho de facto espiritual?
E aí por que eu estou a falar tudo isso? Porque se a gente considera, a partir da confissão de fé, que vem fundamentada nas Sagradas Escrituras, que a vida de devoção coletiva envolve relacionamentos, e esses relacionamentos têm a ver com uma maneira como eu vou conservar a certeza da minha salvação, é possível que em momentos em que eu esteja a cair em algum pecado, ou que eu esteja a ser tentado, essas pessoas me auxiliarão nessa luta. Faz sentido para vocês isso? Então os nossos relacionamentos dentro da igreja, eles têm que parar de ser a conversa do jeito que ela acontece. E aí é necessário que o nosso coração tenha uma intencionalidade na maneira como a gente se relaciona um com os outros. De tal forma que o meu objetivo não é ficar como um FBI da vida do irmão, em caça de pecados, mas de tal forma que eu esteja genuinamente preocupado com a vida que ele tem levado diante de Deus. E essa preocupação ela vai ser tão genuína que, caso seja necessário que eu perca a amizade do meu irmão para que eu possa confrontá-lo com o pecado, eu faça. Ou de tal forma de que eu possa me compadecer do sofrimento desse irmão de tal maneira que a dor dele vira a minha. Eu não sei se você já experimentou esse tipo de cena, em que você chega para conversar com uma pessoa, com um irmão na fé, e ao partilhar o sofrimento dele, você fica mal. Teve situações aqui na Pedras Vivas de que eu fui embora triste. Aquilo me doía. Eu lembro de alguns dias aqui, teve um dia em específico, que eu falei, eu vou dormir, porque se eu ficar acordado eu vou receber mais uma ligação e eu não quero. Foram 2 mortes na mesma noite, uma atrás da outra. Tem dia que você fala assim, é você olhar a perda de alguém e aquilo te doer. Esse é o tipo de relacionamento que a gente precisa ter. Mas esse relacionamento vai ajudar, então, em vários momentos, nos quais eu vou me sentir fraco. E o fraco aqui, por exemplo, a gente tem a tendência sempre a pensar em determinados tipos de pecado. Então, quando eu falo ceder a repentinas tentações, qual que é o pecado que vem à sua mente? Alguém aqui pensou em adultério? Para mim esse é um óbvio a pensar. Quando eu leio aqui, ceder a repentinas tentações, para mim é natural pensar em pecados de natureza sexual. Quais outros pecados vêm à sua mente? Porque muitas vezes a gente não encara como pecado o nosso irmão que, diante de uma circunstância difícil da vida, começa a reclamar demais. Muitas vezes a gente só acha assim, é um momento difícil, ele tem o direito de extravasar. Não, não tem. Não pode. Então, isso é lá no Brasil, é cá em Portugal. E tem hora que a tentação é grande. É grande. Por exemplo, estamos aqui com a nossa obra, certo? Aí nós não vamos conseguir investir dinheiro no piso agora. Não vamos. Aí, assim, mas quanto fica o piso? Aí você vai lá no site, a 16 euros o metro quadrado. Mas você, 16 vezes
cento e não sei quanto, tal. Eu falei assim, não, até que esse dinheiro, talvez. Ah, mas falta pôr o IVA. Mas desgramado, põe o IVA desde o começo. Não me ilude não, né? É igual você vai contratar aqui o serviço de alguém, aí o cara vem com o valor. Você fala assim, e a fatura? Ah, daí tem que pôr mais 23%. Mas já me fala o preço cheio, velho. Eu já quero saber tudo. Mas você precisa de fatura? Preciso. Por quê? Porque meu dono pede. Meu dono pede para respeitar as autoridades, né? Mas a gente tem a tendência de não achar que reclamação é pecado. A gente não tem a tendência a achar que tristeza profunda é pecado. A ansiedade, a gente tem a tendência a achar que não é pecado. Então a gente começa a não perceber no nosso irmão questões que são pecaminosas na vida dele. E aí, se nós não conhecermos profundamente os nossos irmãos, a gente não vai estar, e também não conhecermos profundamente a palavra, a gente não vai estar apto para auxiliá-los no momento de dificuldade. Mas essa é uma das formas como a gente deixa o convívio, a gente negligencia o convívio, a esfera coletiva da devoção, em que vai ser mais fácil para nós incorrermos e cedermos a essas tentações, porque não vai ter ninguém como uma segunda voz na nossa orelha a falar que a gente está errado. Então você quer saber se você está cercado de bons amigos, é só ver quantas vezes você foi corrigido nos últimos tempos. Você acha que você tem motivo para ter sido corrigido por outros nos últimos tempos? Ou não? Você vive uma vida de integridade imperfeita. Se é o Nicodemos lá de João 3 que nós vamos ouvir hoje. Algumas vezes, né? Então, eu vejo que a gente perde muitas oportunidades de viver o que está sendo ensinado aqui na confissão, inclusive porque muitas vezes a gente desconhece a maneira como, por exemplo, as nossas amizades deveriam acontecer dentro da vida da igreja. A gente acha que amigo é aquele cara que a gente tem mais afinidade, é a pessoa que a gente tem mais afinidade. Não. Se a amizade fosse isso, a gente só andaria com os iguais. E aí, quando você anda com os iguais, você não tem oposição às suas ideias, você não tem confronto com a maneira tua de pensar, não é? Mas pronto, então vamos avançar aqui. Então, e cedendo a fortes e repentinas tentações. Até o exemplo das passagens bíblicas para essas fortes e repentinas tentações é Pedro negando Cristo e Davi com Batseba, por exemplo. São duas das passagens que estão aí no meio. Então vai dizer aqui, uma outra forma de você ter a sua certeza diminuída ou interrompida é retirando Deus a luz de seu rosto e permitindo que andem em trevas e não tenham luz mesmo os que o temem. E aí foi a pergunta que eu deixei na semana passada, que era motivo para vocês estudarem. Por que Deus faz isso? Qual que é a razão? Por que cargas d'água? A gente fala no Brasil, por que cargas d'água? Qual que é a razão, o motivo por trás dessa ação divina de tirar a luz do rosto, da face daqueles, inclusive dos que o temem? Por que vocês acham que pode acontecer isso? Mas por quê? Veja, a desobediência, como uma desobediência nossa e como consequência Deus retira, é isso? Uhum. Então Jacob trouxe o exemplo de Sansão, que teve a desobediência, Deus removeu ali a força de Sansão, né? Qual outra razão? Mostrar a dependência que nós temos de Deus. E o Bibiano está muito conectado aí, porque o exemplo que eu penso acerca disso, e eu quero que você avalie a sua vida agora. Por acaso, você já teve algum momento na sua caminhada cristã que você achou que você estava um crente
mesmo bom. Assim, ó, eu tenho levado uma vida que é impressionante. É raro tanta obediência quanto a minha. Agora eu começo a entender o porquê que Deus me escolheu. Alguém já teve alguma cena do gênero, não? De começar aqui e você, olha, a maturidade está começando a ficar evidente na minha vida. Já ou não? Vou ser honesto, vai. Não, vocês não estão a ser gravados, só eu. Já ou não? Já. Eu entendo que parte de Deus retirar a luz do seu rosto passa por esse tipo de pecado. O pecado do orgulho, da arrogância espiritual, de achar que é possível que nós façamos ou que nós incorramos em obediência pelos nossos méritos. E aí Deus, dentro da sua santidade, por amor a nós, e aí Hebreus 12 vai falar que Ele ama, o filho que Ele disciplina, Ele ama, se não disciplina porque é bastardo, Ele fala assim, eu preciso colocar meu amado filho no devido lugar. E aí tudo aquilo que te movia a vida de obediência, Deus remove. E aí vem o que o Bibiano trouxe, essa noção de dependência. Se Deus remover a graça dele da sua vida, você é completamente incapaz de fazer qualquer coisa boa. Então eu vejo que parte dessa questão de Deus remover de nós a luz em algum momento da nossa vida, tem a ver com o nosso orgulho espiritual. Tem a ver com momentos de grande farisaísmo na nossa vida. Quanto mais eu acho que eu sou autossuficiente, mais Ele esfregará na nossa cara que nós somos dependentes. E aí a gente vai cair naquele ponto em que o porquê que depois de tanto tempo de fé eu incorri novamente nesse pecado. Para você lembrar que você é tolo. Para lembrar que você depende totalmente de Deus. E sem Ele, nada você pode fazer. Nada você pode fazer. Então eu creio que essas são algumas possibilidades aí para que Deus faça isso, né? Então, contudo, aí graças a Deus tem um contudo, né? Se fosse Paulo que tivesse escrito a confissão de fé, o que estaria escrito no lugar de contudo? Mas Deus, né? Vocês lembram dessa? Mas Deus, né? Então, contudo, eles nunca ficam inteiramente privados daquela semente de Deus e da vida da fé, daquele amor a Cristo e aos irmãos, daquela sinceridade de coração e consciência do dever. Então você vê que, ainda que essa pessoa esteja a passar por um grande momento de crise, existe nela aquela semente da conversão. Aquele trabalho que foi feito pelo Espírito Santo. Em que essa pessoa não deixa de amar a Cristo, mas ela está em crise. Ela não deixa de amar os irmãos. Em alguns momentos ela até vem na igreja só por conta dos irmãos. Então Deus nunca nos deixa desamparado de forma última em que nós precisemos nos desesperar pela nossa salvação. Então em todo tempo, em toda e qualquer crise, existe sempre auxílio suficiente para a nossa necessidade. Em alguns momentos, vai parecer que você está completamente debilitado, definhando espiritualmente, em que você já não consegue mais ler a Bíblia, você já não consegue mais orar. E no momento desse, Deus manda o irmão para fazer uma visita. No momento desse, a Bíblia que você não lia, vai ser esse irmão que lerá com você. Aquela oração que você não tem feito, será esse irmão que fará com você. Então Deus tem um jeito de cuidar do seu povo, em que os seus eleitos, que foram salvos, sempre terão o cuidado dele. Sempre terão o auxílio no tempo de dificuldade. Nunca precisarão ficar desesperados pela sua salvação. E aí dessas bênçãos, a certeza de salvação poderá no tempo próprio
ser restaurada pela operação do Espírito, e por meio delas, eles são, no entanto, suportados para não caírem em desespero absoluto. Então Deus, no tempo certo, do jeito certo, vai restaurar você do seu momento de crise. E essa certeza da salvação, essa certeza da graça e da salvação vai ser restaurada na sua vida. Faz sentido? Então, sim. É, eu creio que o exemplo que o irmão trouxe de Davi, ele é interessante. Se eu não estou enganado, ele vai ser chamado homem segundo o coração de Deus posterior a esses factos, não antes. Mas uma coisa importante, do adultério e do assassinato de Urias, é de que como Davi veio a reconhecer o seu pecado e a buscar perdão. Foi com Natã. Então houve um profeta enviado pelo Espírito em que fez o confronto do pecado. Que a gente volta naquela ideia da esfera coletiva nos relacionamentos. Então houve um confronto de pecado para que a consciência dele. Agora uma coisa interessante. Por que eu achei bom o exemplo que o irmão trouxe de Davi? Porque fala de que a gente pode incorrer aqui em graves pecados e um período de trevas. Se você for ler os salmos que Davi escreve nessa condição, ele vai falar: os meus ossos envelheceram. A mão do Senhor pesava sobre mim. Ele sentiu o peso do pecado. Deus afastou de fato dele, moveu dele a luz do seu rosto. Mas ao mesmo tempo, esse Deus que fez isso e pesou a sua mão em forma de disciplina, manda um profeta, um irmão na fé, para confrontar esse pecado. Então, muito interessante isso aí. E com isso, a gente termina o capítulo 18. Não. É isso. Ele perde a alegria da salvação, exatamente. Ele não tem essa ideia de que ele tenha deixado de ser o ungido de Deus e tudo mais. Né? E agora a gente chega no capítulo A Lei de Deus. Já estamos chegando no final da nossa revisão. Falta só o capítulo 19 e o capítulo 20. Para daí a gente voltar para o capítulo 21. Então vamos lá. Ó. Parágrafo 1. Deus deu a Adão uma lei, na forma de um pacto de obras. Por esse pacto, Deus o obrigou, eu gosto dessa palavra, bem como a toda a sua posteridade, a uma obediência pessoal, total, exata e perpétua. Ele prometeu vida sobre a condição de Adão cumprir a lei e o ameaçou com morte caso ele a violasse. Além do mais, ele dotou Adão com poder e capacidade de guardá-la. Coisas que chamam a atenção nesse pequeno parágrafo.
Então a gente pega aqui no caso de Adão, o Denise está a falar de que Deus ele estabelece uma forma de ser vivida, mas ele dotou Adão com essa capacidade de viver essa vida que ele pediu. Então não é que Deus colocou diante de Adão uma tarefa que não fosse dentro das capacidades que ele tinha. Vocês lembram que Adão foi criado sem a afetação do pecado, certo? Então é diferente da gente. Diferente da gente. O que mais? Como? Então, a forma como Deus escolheu se relacionar conosco foi através de um pacto. Esse primeiro pacto sendo o pacto das obras. E o pacto, é importante aqui a gente entender essa linguagem, ou pacto ou aliança. Lá no Brasil, a palavra pacto, por alguma razão, não soa tão bem. E também vai pacto com o diabo, né? Ali não, né? Mas você tem a palavra pacto ou aliança, você pode escolher qualquer uma das duas. Mas o conceito por trás dessa palavra de pacto é que vai ser um acordo entre duas partes, sendo que uma dessas partes é o suzerano e a outra parte é o vassalo. Então você tinha uma guerra, você tinha dois exércitos inimigos, duas nações inimigas. Aquele que vencia tornava-se o suzerano, aquele que era derrotado tornava-se o vassalo. E o vassalo, se ele não fosse tolo, ele aceitava o pacto que era proposto para ele continuar vivo e talvez ter tempo de planejar um outro golpe, né? Mas o suzerano, e aqui é importante, né? Pensa que esses termos são termos bélicos, são termos de guerra. Aquele que ganhou a guerra vai dar voz para aquele que perdeu ajudar a estabelecer as regras do pacto? Só se for mole, porque se fosse eu, não ia abrir a boca não. Então o suzerano define tudo e cabe ao vassalo simplesmente aceitar. Surpresa para você, quem é um suzerano e quem é um vassalo na relação nossa com Deus? Somos os vassalos. E Deus é o suzerano. Deus é o suzerano soberano sobre tudo e sobre todos. Ele então estabelece um pacto com Adão. Então pronto. O que mais chama atenção nisso? Então a obediência aqui, a Teresa está a destacar, né? Deus quer uma obediência pessoal. Então a obediência não é familiar. Então não é porque o pai é crente que os filhos serão. Não é porque o marido é crente que a esposa será. Deveria, isso aí são outras questões, mas a obediência ela é pessoal porque a salvação ela é individual. Só que ela não basta ser uma obediência individual. Ela tem que ser uma obediência total. Vou pegar um exemplo aqui da Josi e do Diego, que eles têm 4 filhos. Tem algum dos filhos que você fala assim, esse é o obediente? Ou o mais obediente? Tem. Por incrível que pareça, tem. Posso saber quem? É a Teodora? É a Teodora. Então, agora, por exemplo, você está a falar para mim, e agora está gravado na minha voz, que a Teodora é obediente. A obediência dela é total? Não é. Então a gente precisa pensar, porque é possível que a gente seja obediente em boa parte do tempo. Que também não é o nosso caso. Só para baixar a régua aqui também não é o nosso caso. Mas aqui não basta ser obediente, não basta ser fiel, você tem que ser totalmente obediente. E essa obediência, ela só vai ser obediência se ela for exata. E exata em que sentido? De acordo com o que Deus estabeleceu. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Quantas vezes na sua vida você acha que Deus ordenou errado alguma coisa? Quantas vezes?
todas as vezes que você pecou, você disse para Deus que Ele ordenou errado. Que existia um jeito melhor de fazer alguma coisa, inclusive você escolheu fazer daquele jeito. Aquele jeito era melhor para você. Fora isso, existe a questão de quando eu entendo errado. Ou não é nem quando eu entendo errado, é quando eu não quero entender. E essa vai ser a nossa briga no capítulo 21. Porque a maioria de nós hoje não quer entender o dia do Senhor. A gente quer brigar com o dia do Senhor. A gente quer fazer com o dia do Senhor servir a nós e não a Ele. Eu já estou preparando vocês, eu estou com quase 10 livros. Eu não sei como que eu vou fazer isso para estudar lá para... Não é o livro todo, né? São capítulos, alguns trechos maiores, outros menores. Mas de que essa obediência ela tem que ser exata. E se ela tem que ser exata, eu preciso esforçar-me por conhecer aquilo que é demandado de mim. Agora, de que maneira é possível que eu tenha uma obediência individual, total e exata, se eu não conheço a palavra? Porque com certeza, se eu não conheço a palavra, tinha um amigo meu que falava assim: a ignorância é a mãe da alegria. Porque se eu não sei, eu posso fazer. Não. A gente cai em pecados de ignorância. Tanto é que tem no Antigo Testamento, para dar essa categoria para a nossa maneira de pensar, tem lá a provisão para os pecados de ignorância. E aí ela tem que ser então individual, total, exata e perpétua. Perpétua não é uma mulher. Perpétua aqui é o quê? Para sempre. Agora, qual de nós aqui cai nessa categoria? Ninguém. Ninguém consegue. Ninguém consegue. É por isso que eu não consigo perceber a noção de salvação por mérito próprio. Porque ainda que você consiga viver uma vida de grande obediência, ainda que você consiga ser a Teodora espiritual, ainda que você consiga ser ali uma vida de bastante obediência, vai ter um momento que você vai falhar. Você vai pecar. Esse momento, sozinho, é suficiente para condenação. Agora, você fala assim: pô, mas foi um pecado só. Só pela frase, você já não entendeu a santidade divina, você já não entendeu a palavra de Deus, mas você também não tem como resolver e pagar por esse pecado. Então, aquele que tinha condição de obedecer, que era Adão, e isso que é tão difícil para nós, não é difícil, é impossível. É impossível para nós conseguir perceber isso, porque Adão não tinha o seu coração inclinado para o mal. É diferente de você que só pensa besteira. É diferente de você que deseja o mal dos outros. É diferente de você que sorri para a pessoa e pensa mal dela no seu coração. Adão não tinha isso. Adão não tinha tentação interna. Você consegue imaginar a vida dessa? Eu não consigo nem imaginar. Foi até que eu fiz aquela citação do Paul Tripp uma vez na pregação, né? Imaginar um mundo sem pecado. Não consigo. Então, só que mesmo sem eu conseguir imaginar, eu sei, porque as Sagradas Escrituras me dizem isso, que Deus deu totais condições para Adão para que ele fizesse, para que ele cumprisse esse pacto. E o que o desgramado escolheu? Escolheu comer do fruto. Se fosse do churrasco, era outra história, mas é um fruto. Eu não consigo, assim, é cada vez menos lógico para mim a ação de Adão, né? Mas vamos avançar aqui, ó. Então, essa lei, depois da queda de Adão, continuou sendo perfeita a regra de justiça. Como tal, foi por Deus entregue no Monte Sinai
em 10 mandamentos, e inscrito em duas tábuas. Duas tábuas. Os primeiros 4 mandamentos ensinam os nossos deveres para com Deus, os outros 6, os nossos deveres para com o homem. E é por isso que Jesus vai resumir a lei em amar Deus e amar o próximo. Porque se você pegar os 10 mandamentos, tem hora que você fala assim, é sério que precisava falar isso? O senhor já tem que amar o próximo? Porque tudo aquilo ali, se você comete, é de fato infringir. Né? Mas a gente pode discutir o porquê que Deus fez isso em outro momento. O que chama atenção nesse segundo parágrafo? Então significa de que, porque o homem pecou, isso não significa que a lei de Deus não é perfeita. Não é porque eu e você agora temos o nosso senso de justiça afetado pela queda, que a justiça de Deus foi alterada. E aqui eu sempre volto nesses pontos, né? Se você pegar os movimentos de justiça social dos nossos dias, todo o erro deles reside, não é no facto da existência da justiça, é na onde eles buscam essa fonte de justiça e como resolver o problema da injustiça. Muitas vezes os movimentos de justiça social, eles identificam problemas reais da nossa sociedade. Às vezes não, mas às vezes sim. O problema é que não existe, a parte de Deus, possibilidade de justiça real. E se por ele ser um movimento de justiça social, comumente associado ao pensamento marxista, que é com certeza um tipo de pensamento ateísta, é possível que brote justiça verdadeira de um movimento desse tipo? Não é. Não é. Então a lei de Deus continua a ser justa. Os injustos somos nós. Aqueles afetados pelo pecado somos nós. Aqueles que agora raciocinam incorretamente somos nós. Aqueles que agora não podem depender de mais nada, a não ser da própria palavra e da ação do Espírito, somos nós. E aí ele vai falar que, como tal, ela foi entregue no Monte Sinai em 10 mandamentos escritos em 2 tábuas. Agora, esse aqui é um raciocínio importante. A regra de Deus é a regra de justiça. Essa regra de justiça foi manifesta inicialmente em que forma? Acabei de ler. 10 mandamentos. Se os 10 mandamentos são regra de justiça, o que isso nos diz acerca desses mandamentos? Oi? Continua válido? Tem consequências? Mas se ele fala de justiça, eles são mandamentos morais. Porque a gente está falando de justiça. E se eles continuam válidos, e se eles continuam a ser morais, posso eu escolher algum deles para que não seja moral? Não. Mas é o que tem muita igreja por aí que faz. E qual que eles querem abolir? A guarda do dia do Senhor. O 4º mandamento. Então, eu estou a afirmar para vocês que a guarda do dia do Senhor é um mandamento moral. Ele não é um mandamento cerimonial como muitos querem argumentar. E dentro da minha aula sobre isso, a gente vai começar... Onde que a gente começa a defender a guarda do dia do Senhor? Onde? Nas Sagradas Escrituras a gente começa a defender? Na criação. A guarda do dia do Senhor não é algo que surge apenas com os 10 mandamentos. É algo que Deus estabelece no momento que Ele cria toda a realidade. Então não existe dentro dos 10 mandamentos nenhum mandamento que não seja moral. Então nós vamos começar a arrumar confusão para a nossa cabeça, porque se você é crente de verdade, você vai querer guardar esse dia.
Agora, o que significa guardar esse dia? Essa que vai ser a nossa luta. Eu acho que, para falar do dia do Senhor, vai ser no mínimo um mês. É o que eu acho que vai ser. Vai ser no mínimo. No mínimo um mês, a cada domingo a gente trabalhar nesse conceito, né? Porque, por incrível que pareça, a Confissão de Fé colocou a guarda do dia do Senhor com o culto público no mesmo capítulo. Por quê? Porque não é coincidência, né? Mas pronto, então a gente viu que a justiça de Deus é vista nesses 10 mandamentos, então esses 10 mandamentos são morais, e a gente pode falar ainda mais que esses 10 mandamentos expressam o caráter de Deus. E aí não vai ser incomum nos nossos dias você ouvir o seguinte: mas os 10 mandamentos é coisa do Antigo Testamento, é coisa de judeu, é coisa do passado. Mas porque você faz curso de teologia, porque você faz o curso de teologia aqui conosco, um dos atributos divinos é a imutabilidade. Aí você pergunta para o cara pálido lá: é Deus imutável? Se ele for crente, ele vai ser obrigado a falar que é. Porque, para quem fez o curso de teologia, se Deus muda, não tem como ele ser Deus. Porque se ele precisa de mudança, ele precisa de perfeição que lhe falta. Ou se ele muda da perfeição para alguma coisa, acabou. Então não existe nada em Deus que precise de mudança, porque ele é completamente perfeito. Agora, se Deus é imutável, o que ele gostava no passado, ele gosta no presente? Então, se ele estabeleceu os 10 mandamentos, vai ele deixar de gostar dos 10 mandamentos em algum momento? Porque isso vai ser diferente das outras leis que a gente classifica como leis civis e leis cerimoniais. Então, quando a gente entra no conjunto amplo de leis do Antigo Testamento, a gente vai ver que Deus estabelece leis, não apenas as leis morais, mas leis de convivência. Leis cerimoniais que delimitam o culto e a vida religiosa, que vão apontar para aquele que viria. Quando o povo de Deus deixa de ser uma nação e passa a ser, na ideia do conceito de igreja, as leis civis não aplicam mais. E quando Cristo encarna, a gente tem visto isso na série de pregação de João, aquilo que era sombra abre espaço para aquele que é de facto. Então as leis cerimoniais não mais se aplicam. Sobrando então a necessidade das leis morais. Então, próxima vez que você ouvir alguém falar alguma besteira do gênero, Deus não precisa da nossa obediência, 10 mandamentos é coisa do passado, você fala assim: não. Os 10 mandamentos são fundamentados na imutabilidade e no caráter de Deus. E digo mais, toda a ética cristã é fundamentada nos 10 mandamentos. A maneira como nós devemos viver é fundamentada nos 10 mandamentos. É dos 10 mandamentos que vai proceder toda a nossa ética de vida. E aí ele vai falar que esses 10 mandamentos são divididos em 2 categorias, né, de obediência a Deus, de amor a Deus e amor ao próximo, né, os deveres para com Deus e o dever para com o próximo. E só para terminar com uma piada ruim, foi Moisés então o primeiro usuário de tablet com download direto da nuvem, certo? Foi o primeiro. Então, nada novo debaixo do céu, só trazendo ideias para uma nova tecnologia. Então vamos orar aqui e a gente vai continuar na próxima semana o capítulo 19. Pai, muito obrigado por esse momento de Escola Bíblica Dominical, muito obrigado pelo seu cuidado, muito obrigado pela tua palavra maravilhosa, que nos traz conforto ao dar-nos a certeza da nossa salvação, a certeza da sua graça derramada em nós através da salvação. Muito obrigado também, Pai, pois a sua palavra é a lei maravilhosa, é uma lei que define a maneira como nós devemos viver, é através da sua palavra que nós podemos conhecer-te mais e melhor. Obrigado, pois o Senhor escolheu se revelar a nós, o Senhor escolheu relacionar-se conosco. E por isso nós somos te gratos.
Somos gratos também por esse momento que tivemos. Somos gratos pelo privilégio de estarmos na tua casa e pela oportunidade que teremos de prestar um culto ao Senhor. Prepara os nossos corações para que o seu nome seja glorificado através da nossa vida e através do culto público que prestaremos ao Senhor. É no santo nome do teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém.